noite, gente boa. Vamos então falar agora sobre a palavra profética, especificamente sobre a força e a fraqueza da palavra profética, a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento, de José Luiz Sicre, da editora Vozes. E aí, o Sicre fala o seguinte: os livros proféticos são talvez os mais difíceis de todo o Antigo Testamento. Para compreender uma mensagem tão encarnada na realidade do seu tempo, é preciso conhecer as circunstâncias históricas, culturais, políticas e econômicas em que tais palavras foram pronunciadas. Os profetas, além disso, usam com frequência uma linguagem poética, e todos sabemos que a poesia é mais densa e mais difícil que a prova. A gente pode pensar, por exemplo, na música antiga de Roberto Carlos: eu te darei o céu, meu bem. Digamos que lá na frente alguém fosse tentar estudar isso. O que significa dar o céu? Então, aí começa todo um desenvolvimento, uma expressão que a gente sabe o que significa, que não é dar o céu literalmente. Mas digamos que de repente um futuro leitor fizesse como alguns leitores hoje em dia fazem, lessem literalmente. Então, a poesia tem disso, que ela tem um conteúdo simbólico, mas muitas vezes tem leitores que a tratam sempre de modo literal, e aí complica. E aí, desse modo, intervenções em que o seu tempo provocaram calafrios de tão blasfemas, hoje parecem significantes para muitos leitores. E palavras de profunda significação humana e religiosa passam despercebidas para muitos cristãos. Imagino como soariam interessantes esses textos em nossos ouvidos se os antigos profetas ressuscitassem. Com esta intenção, ofereço algumas adaptações, que é o que ele faz aqui, claro que num contexto católico, apostólico, romano, e eu vou tentar adaptar para o nosso. Algumas adaptações em que ele faz dos textos proféticos. Podem suscitar escândalo e mal-estar, parecer estúpidas e utópicas, mas tem duas vantagens: podem ajudar-nos a entender a forma em que se expressam e os motivos por que foram perseguidos ou passaram por iludidos. Por que os profetas eles irritavam tanto as pessoas? Porque eles falavam algumas coisas que o seu povo ficava incomodado. E o que acontece com o... Eu vi que você ouviu. Aí, por exemplo, apareceu aqui Jefferson assistindo. E aí, em relação a esse caso, quem tem dinheiro para gastar a internet à toa, né? E aí, nesse caso, a respeito disso, a gente vai observar um texto que está em Amós capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, em que Amós diz o seguinte: entrai em Betel e pecai, em Gilgal e multiplicai os pecados, oferecei pela manhã os vossos sacrifícios, e ao terceiro dia os vossos dízimos, queimai pão fermentado como sacrifício de louvor, proclamai vossas oferendas voluntárias, porque assim é que gostais, filhos de Israel, oráculo do Senhor. Se lermos este texto aí ele fala, numa Eucaristia, que é o contexto deles, quase ninguém entenderá seu conteúdo, porque a pessoa vai falar: entrar em Betel e pecai, não disse nada para ninguém. Entrar em Gilgal e multiplicar os pecados, não vai dizer nada para ninguém. A maioria das pessoas não sabem o que é Betel, muito menos Gilgal. Desconhecem a expressão oferecer sacrifícios, só ouviram falar de sacrificar-se, por exemplo. Ignoram o que são os asmos, os dons voluntários, e quanto ao dízimo, talvez lembrem que uma antiga orientação mandava dar o dízimo, alguma coisa do tipo. Então, você lê esse texto para um ambiente atual, talvez não surtisse tanto efeito, por causa de, pecar em Betel. O que é pecar em Betel? E aí nisso, ele, por exemplo, fala sobre essa expressão da fraqueza da palavra profética, fraca por ter se encarnado até as últimas consequências, ou seja,
embora seja uma palavra divina, uma revelação que venha de Deus, quando ela encarna, ela se torna fraca, por quê? Porque ela desce a dimensão do humano, e ela desce na dimensão do humano de tal forma que assim, ela chega a se adequar ao contexto em que ela é liberada, tanto que quando a gente lê entrar em Betel e pecai, a palavra foi tão encarnada naquele contexto que a gente hoje não entende se a gente não pesquisar o que é Betel, se a gente não pesquisar o que é Gilgal, e o que significa entrar em Betel e pecar. E aí, é como se de repente, se nós fôssemos, digamos, suponhamos, né, que o pastor Luiz Cláudio está pregando, e aí o pessoal na igreja dele, assim, está zoando o plantão, né? A igreja está de qualquer jeito, e aí ele de repente fala assim: isso aí, gente, venham para o domingo à noite e vamos nos acabar em pecado no nosso culto. O pessoal vai ficar na bronca com ele. O pastor debochado, está brincando na hora da palavra. Ou seja, o profeta irritava. E aí o que acontece? Por que ele irritava? Porque quando ele prega, ele incomoda os acomodados. Aquelas pessoas que elas continuam no erro, mas hipocritamente estão oferecendo culto, elas ficam chateadas com esse cara, porque esse cara ele joga luz na pereba, entendeu? Esse cara ele faz o seguinte, por exemplo, digamos, pegando a letra do Cazuza, sua piscina está cheia de ratos, você joga uma luz em cima da piscina cheia de ratos, aquilo te embrulha o estômago, aquilo te incomoda, entende? Aquele monte de rato fugindo, aquela coisa nojenta. Então é o seguinte, não bota luz, né? Então é aquele caso. Uma coisa eu lembro quando nossa igreja fez um trabalho evangelístico, em que a gente foi na casa de um morador de rua, sendo que ele morava na rua, mas ele tinha uma casa, né? E aí nisso, Letreci, lá perto do cemitério na igreja que eu fui pastor. E aí a gente chegou lá para fazer uma faxina. Isso mesmo, o trabalho era evangelístico, mas a gente foi lá para fazer faxina. Teve gente que capinou, gente que catou lixo, gente que lavou louça, né? Gente que fez manutenção em manilha, manutenção elétrica. Enquanto isso, gente na porta cantando louvor e distribuindo folheto. Cada um fez o que pôde, né? E aí nessa brincadeira, a casa do cara estava intocada. Ele morava, se eu não me engano, acho que era com uma tia dele. A tia dele era cega. E aí nisso, a tia dele, eu acho que tinha uma filha que tinha uns 3 netos, acho que 1 ou 2 pequenininhos e uma adolescente, uma coisa assim mais ou menos. E o que acontece? Diante dessa situação, a casa está lá intacta. Rapaz, quando a gente foi arrastar sofá, aí sai camundongo daqui, sai camundongo de lá. Não foi não, foi um tal de velho, assim. Aí começou a sair, aí todo mundo de sapato, né? Aí chutava rato para cá, chutava rato para lá. Aí quando você tirava o móvel, tinha um tapete assim de barata. Aí já viu aquele verniz que é tipo uma casca de barata? Já viram aquele verniz? Então, aí acontece, parecia aquele monte de casca daquele verniz, só que se movendo, né? Não sei quem é que viu o filme Joe e as Baratas, entendeu? Então, mais ou menos assim. Aquele negócio assim, espalhando para tudo quanto é lado. Ou seja, o trabalho profético é mais ou menos assim. Ninguém quer o cara por perto, por quê? Porque aquilo que você vai fazer, primeiro vai provocar mal-estar. E aí você escolhe, continua limpando, ou sai fora, daqui a pouco tudo se acalma e os bichos voltam. Deu para entender mais ou menos por que o profeta irrita? Entende? Olha, que nem ele fala, por exemplo, entrar em Betel e pecai. A gente lê, não diz nada pra gente, mas é o seguinte: vem para cá pro culto e continua pecando. Vem cantar para Deus que você o ama e deixa ele em segundo plano. Vem dizer que Deus é importante e você está com ódio do seu irmão. Vem dizer que nesse lugar aqui você vem se edificar, mas vocês tramam, vocês bolam ardis. Tá dando para entender? Figurativa, é isso? O que acontece porque ele está sendo irônico.
coração, você fala de uma coisa como se fosse, aí um exemplo assim, você tem um coração de pedra, né? Mas no caso aqui, ele não está apenas usando uma questão de metáfora, é como se ele estivesse zombando. Tá dando para entender? É o seguinte, ó, vem para Betel para pecar. Betel era o lugar onde o pessoal iria fazer culto. Aí quando ele fala vem para Betel para pecar, é que é o seguinte, olha, Deus considera essa atividade de vocês uma nojeira. Deu para entender? Ou seja, não vem com máscara para Deus. Não vem com máscara para Deus. Máscara é para gente, entende? É como, por exemplo, você chega, né? Isso é mais geralmente entre mulher do que entre homem, né? Eu lembro que eu trabalhei numa loja de classificados do Jornal do Brasil na 7 de setembro. E eu, se eu não me engano, acho que eu era o único homem da loja. O resto era tudo mulher. No balcão, no caixa, gerente. Aí era um tal de cada dia, uma chegava para outra, tô bonita, tá linda, não sei o que lá. Aí quando uma virava as costas, a outra falava um negócio, não sei o que. Então o que acontece? É aquela questão de assim, como é que a nossa sociedade é? A gente quer que todo mundo diga pra gente o que a gente quer ouvir. É coisa do ser humano, eu também sou assim. Só que o que acontece? Com Deus não rola. Tá dando? Com Deus é o seguinte, eu posso fazer máscara com você pra gente ter uma boa convivência. Só que com Deus não dá. E aí o profeta, ele vai na ferida. E aí ele vai e fala, olha, vem para Betel para pecar. É como se assim, vem para o culto para pecar, filho. Vem cantar para Deus um monte de mentira. Vem pregar um monte de mentira. Vem fingir que você está edificando o povo, mas você está adulando o povo. Vem fingir que você está adorando a Deus, mas você está se exibindo. Tanto que quando tem pouca gente, você não vem. Olha a demonstração clara. Por que você só quer adorar a Deus com a casa cheia? Por que quando a casa está vazia, você vai e começa a ficar injuriado? Então, o que acontece? É aquela questão, vem cá trazer o seu dízimo como moeda de troca, para que as pessoas olhem e falem assim, nós precisamos do irmão Gilson, porque o dízimo dele é forte. Pastor, o Isaías, ele fala para Isaías, estou farto. Deus dizendo, eu estou enjoado, eu não posso suportar as festas de vocês. Eles viam entende? Para consagrar, mas por dentro não. Aí dá para você entender por que o pessoal mata profeta? Porque o profeta, lembra o que eu falei semana passada? O político é representante do povo, o profeta é representante de Deus, e Deus não tem rabo preso com ninguém. O político, ele precisa negociar, por quê? Porque ele depende do voto dos outros, ele depende do apoio popular. O profeta depende de Deus, só isso. Vai dar ruim, mas eu vou entregar o que eu tenho que entregar, entende? Ou seja, foi Deus que me chamou, não foi o povo, foi Deus. Então se é Deus, a gente não pode fazer política com isso, porque esse ministério não é do homem. O ministério profético pertence a Deus, entendeu? Eu só não entendi a situação do cara é morador de rua, mas tem casa, então ele é um falso morador de rua no caso. Porque o que acontece? Um garoto que mora na rua, ele pode ter casa, só que ele pode fugir de casa, ou seja, não é que ele não tenha moradia, ele fugiu de casa, ou porque apanha, ou porque é molestado sexualmente, ou porque está viciado, ou porque os pais mandaram embora. A mesma coisa um adulto. Ou você acha que todo cachaceiro que está aí na esquina morando na rua não tem casa? Aí a gente leva às vezes para o centro de recuperação. Quando a gente vai trazer de volta, eu já lidei com uma situação dessa. O camarada vivia cheio de cachaça, sempre aquele cabelo colado, né, que você não sabe se é sujeira, suor, o que é. E aí nisso a nossa igreja, né, na época a gente fez um trabalho muito legal, levamos o pessoal para o centro de recuperação. Quando nós os trouxemos, né, para o centro de recuperação, do centro de recuperação para casa, teve pelo menos um deles que eu falei assim, agora dá para entender, esse cara não vai melhorar nunca. Quando ele voltou, a casa dele já estava ocupada pelo filho. Aí tinha um cantinho que era onde botava a geladeira, que tinham separado lá um papelão para ele dormir. Na boa, olha só, você estava na cachaça, foi para o centro de recuperação. Quando você volta da cachaça, a família que era para te receber deixa um papelão e suga a tua casa.
A tendência é o cara fazer o quê? Desculpa, eu fiquei emocionado aqui agora. Voltar para a rua. Voltar para cachaça. A mesma coisa, a questão daí, entende a importância do relacionamento na igreja? Só que o problema é que na igreja a tendência da gente é a nossa panela. E o problema não é a panela, o problema é a panela com tampa. Dificilmente o cara novo na fé, ele entra na panela. Por quê? Porque a panela é aquela galera que cresceu junto, tá junto, tem 10 anos ali. A não ser que você seja um cara novo, mas é o quê? É namorado da menina que é da panela. Deu para entender? E aí nisso, a importância da gente passar por essas barreiras, por quê? Porque os nossos laços de aliança na igreja não é esse tipo de laço, é pelo sangue de Jesus. O problema é convencer uma igreja de que ela não é um clube. Essa é a luta. Entende? Por que o ministério profético, ele é chato? Por quê? Porque é como se de repente você estivesse espetando ali, ó, fulano, esse não é o caminho. Tá, mas eu não quero o outro caminho, mas esse é o caminho. Ah, eu não quero, então não vem dizer que é de Deus, porque você é mentiroso. Se você é de Deus, tem que obedecer a Deus. Não quer obedecer a Deus, então não diz que é de Deus, deixa de ser fingido. Aí nessa hora, eu quero a cabeça de João Batista. Então, por isso que eu falo, pessoal, eu profetizo, vamos fazer um ato profético. Eu não estou aqui dizendo quem profetiza ou quem não profetiza, e nem dizendo que não tem ninguém que possa estar tendo um ato de profeta, né? Mas agora, não é essa banalização que a gente vê, não. Porque o profeta é o cara que bota o pescoço. Está cheio de profeta que não diz que profetiza, está cheio de profeta que não se denomina profeta e que roda aí a torta direito. E está cheio de gente que se diz profeta, que diz que está profetizando, que está fazendo o ato profético, mas na prática, está adulando o marmanjo. Entende? E aí, é como se de repente ele estivesse dizendo assim: olha, ofereça, né, os seus dízimos, as suas ofertas, né? Ou seja, porque é assim que vocês gostam. Vem para cá, canta, bate palma, fala aleluia, vem com a sua roupa mais bonita, bota a sua oferta aí e continua vivendo na bagunça que você está vivendo. Aí é o seguinte, né, velho? Uns caras desses vão levar quente na cara, não tem como, né? Então, antes de tudo, voltando para o texto do Sicre, antes de tudo, oi. Essa palavra não poderia ser mudada? Bem, o Sicre. Vai profetizar, estou profetizando. É porque o profeta não diz eu vou profetizar. Não. Esse negócio de eu profetizo é uma coisa do nosso tempo. O senhor falou, tem pastores aí utilizando essa palavra que eu profetizo. Entende? Na tua vida, mas assim, eu entendo que assim. Vamos orar para que o Senhor. Por exemplo, eu entendo o seguinte, eu quero ter cuidado, por quê? Porque assim. Eu, você e vocês que estão aqui, nós temos muitos amigos, né, que participam desse tipo de coisa, e eu não gostaria que eles entendessem que nós estamos lhes ofendendo, entende? Mas assim, profetizar é ser porta-voz da palavra de Deus. Então, por exemplo, se eu disser que eu profetizo que o Fernando não vai mais precisar usar óculos, é porque Deus disse que ele não vai mais usar óculos. Eu já vi isso já. Tá dando para entender? Agora eu profetizo como desejo. Então é o seguinte, cara, eu tenho orado para que esse óculos seja o último óculos da sua vida. Tá entendendo? Olha, eu tô orando com lágrimas na presença de Deus para ele transformar o seu casamento. É diferente. Porque é o seguinte, para eu dizer que ele vai tirar o óculos, eu tenho que, por exemplo, assim, ó, Deus disse mesmo. Gera uma expectativa. Tá dando para entender? E não se concretiza. E geralmente aí o Fernando fica com mágoa, não é de mim, é de Deus. Pô, mas Deus disse, não foi Deus que disse. Foi o pastor Roberlan que, querendo encher a igreja, fez média com ele. Então é diferente. E aquele negócio, se você é servo de Deus, você não está aqui para agradar os homens, você está aqui para servir a Deus. Entende? E o que acontece? Agradar a Deus não significa atender capricho de ninguém. Vamos pegar a questão, por exemplo, de quando nós educamos nossos filhos. Se você quiser só agradar, você sabe que você está prejudicando o cara. Primeiro porque o mundo não é igual a mãe da gente, o mundo não é igual ao pai da gente. Por exemplo, por mais que a Patrícia possa ter brigado com a filha, não se compara à crueldade da realidade do mundo.
Ela pode ter sido a mãe mais dura que ela tenha sido, mas ainda assim ela dosou. Pô, peguei pesado, deu crise de consciência. É que nem, por exemplo, meu filho está lá, a gente cheio de nome toque na hora de dar banho, molha o rosto, levanta a cabeça para a gente molhar e tudo tal. Quando ele está, outro dia ele brincando com as crianças lá no quintal, um garoto que acho que devia ter mais ou menos 4 anos, pegou a mangueira e jogou água na cara dele. É desse jeito. Ou seja, na casa do papai e da mamãe é tudo cheio de nome toque. No primeiro contato com uma criança de 4 anos, o moleque pegou a mangueira, pô, na cara dele. Ué, esse é o mundo. Entende? E eu tenho que preparar o meu filho para esse mundo. Aí o que acontece? Só que meu filho não vai entender isso. Ele vai achar que eu estou sendo duro com ele. Deu para entender? Então, trazendo para o contexto de igreja, que se dane se o pessoal vai achar que meu pastor não me ama. Porque eu não tenho que mostrar que eu amo, eu tenho que amar. Eu tenho que me importar. E se for o caso, a minha demonstração de amor é sufocar, eu vou sufocar. Se for brigar, eu vou brigar. O que você faria de novo? Tudo que fiz. Por quê? Porque eu fiz pensando no bem da pessoa. Eu não fiz pensando no meu bem. Pensando no meu bem, eu sei o que eu faria. Ué, mas não é? Pensando no meu bem, eu sei o que eu faria. Era só falar um negócio que não incomoda, era só fazer um negócio que não incomoda, era só deixa correr, é só fazer isso. Agora, se você fala assim, ó, isso está errado, isso é pecado, Deus não se agrada, não sei o que, a tendência é o quê? A galera vai ficar mordida. Agora eu pergunto, se minha mãe ficasse preocupada, meu filho vai crescer sem gostar de mim, será que eu saberia lavar louça? Hoje, por exemplo, eu sou membro do Conselho Deliberativo da Convenção Fluminense, até o meio do ano. Por exemplo, antes de ir, eu estava resolvendo algumas coisas, aí a Gisele falou assim, tem como você dar uma lavada na louça? Eu falei, tá beleza. Aí eu falei, só posso ficar até 9 horas, já deu para perceber como é que devia estar a louça da gente, né? Aí eu só posso ficar até 9 horas, aí eu fui lavando e tudo tal. Se eu fosse igual a alguns outros filhos, eu ficaria perdido. Tem homem que chega em casa, desculpa se é o caso de vocês, mas tem homem que chega em casa e fica com fome, porque não sabe se virar na cozinha. Como é que tu sabe? Você mora na casa dele? Aí o que acontece? Aí, por exemplo, entendi, ele está coçando o bigode, agora entendi. Então, observa bem como é que é o negócio. Assim, é importante você ter a seguinte ideia: se minha mãe se importasse com ela não me incomodaria, mas ela se importou comigo. Ela falou, não quero que você fique dependente de mulher depois de grande, e você não vai ser menos homem se souber lavar uma louça, varrer uma casa e fazer uma comida. Claro, eu não faço comida igual minha esposa faz, mas também fome eu não passo. Deu para entender? Minha mãe, eu passei uma escolinha com a minha mãe lá, sem passar minha roupa. Lá em casa todos sabem que é mais mulher do que homem. Então, quando a gente eu vi pela formatura, né? De calça, perna de calça, só vi uma. Vai, fala. Quando a gente ia pro médico, a minha mãe me dava o dinheiro da passagem e ela me ensinava. Eu tinha que pagar a passagem da minha irmã e a passagem dela. Então é esse ensinamento. Entende? Até porque não que meu pai a gente não tivesse contato. Meu pai estava sempre viajando, então ela tinha que ensinar como eu ser homem, me comportar como homem na sociedade. Entende? E assim, é importante a gente olhar para isso, até para considerar o seguinte, né? O ministério profético, como algo que vem a serviço de Deus, a ideia é o que? É a edificação da pessoa, é o crescimento da pessoa, e ninguém cresce no conforto e na comodidade, é na dificuldade, é na adversidade, né? E aí, por exemplo, a gente observa aqui que, como é que eu posso dizer? Não é, antes de tudo, percebemos aqui, né, que deixa eu ver aqui, não é, antes de tudo percebemos a clareza da linguagem, não é um mundo, ao menos neste caso, de grandes abstrações, mas é plástico e concreto, e ao mesmo tempo chamam a atenção sua brevidade e concisão. O profeta, sobretudo nesses primeiros momentos do século 8, foge do palavreado. Também são patentes a dureza e a ironia com que se expressa.
Amós não usa um gênero profético, mas a instrução típica com que os sacerdotes exortam os fiéis a práticas cultuais. Mas Amós, mas Amós emprega este gênero para criticar o que eles pedem, ridicularizando outras instruções parecidas. Por isso, mais que imaginá-lo trovejando estas palavras, deveremos escutá-lo num tom adocicado, esfregando suavemente as mãos de contente pelos bons conselhos que finge dar. Não foi por outro motivo que o sumo sacerdote de Betel, Amazias, terminou por expulsá-lo. Então é como se de repente ele estivesse falando assim: vem, gente, vem para o culto para pecar, assim, com aquele jeito assim, como se assim, aquela doçura, mas uma doçura fingida, de modo que ele estivesse irritando o pessoal. Não é isso que vocês querem? Então vem. Está dando para entender? Então a coisa é mais ou menos por esse caminho. Vejamos, por exemplo, o mesmo Amós num contexto diferente. Agora, né, nesse caso, ali a gente está falando do culto. Agora na Samaria, a próspera e luxuosa capital do Reino do Norte, onde uma classe privilegiada, né, como se fosse a classe alta, né, uma classe privilegiada desfruta de todo conforto às custas dos pobres. Lembra alguma coisa atual? Mas vamos continuar. Né? Dessa vez, sua palavra será retumbante e potente. O tempo desgastou-a e a tornou quase incompreensível. Por exemplo, em Amós capítulo 4, versículos de 1 a 3, assim diz o profeta: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais sobre o monte de Samaria, que oprimis os fracos, esmagai os pobres, e dizei aos vossos maridos: trazei-nos o que beber. O Senhor jurou por sua santidade: virão dias sobre vós, em que vos carregarão com ganchos, e os seus filhos com arpões, e saireis pelas brechas que cada um tem diante de si, e sereis empurrados na direção do Hermon, oráculo do Senhor. O caso não é tão grave como no exemplo anterior, mas ainda há algumas coisas um tanto obscuras. Provavelmente o simples começo, vacas de Bazã, fará com que o ouvinte moderno se desligue do texto. Vacas de Bazã, com a gente aqui não diz nada, né? E aí nisso, vamos pegar uma linguagem mais atual, como o Sicri faz aqui. Ouvir estas palavras, né, matronas da Candelária, ou de repente, digamos, irmãs que moram nos bairros nobres, né, ou nossas deputadas ou senadoras ditas evangélicas, cristãs e assim por diante, né? E aí nisso, que veraneais em Angra e no Guarujá, que oprimem os empregados de vocês, que exploram os trabalhadores de vocês e somente se interessam pela cotação da bolsa, pela valorização do dólar. Vai vir um dia em que vocês, né, vão estar rodeados de fuzis e metralhadoras, e os vossos filhos, né, cercados com granadas, e farão subir em vagões de animais a caminho do desterro. Palavra do Senhor. Não mudou? Não mudou? Então aí você observa que assim, por isso que quando você age como profeta, muita gente fala assim: fulano, em vez de pregar a palavra, fica dando cajadada nos outros. Não, ele está pregando a palavra, só que está contextualizando. Porque se falar na linguagem veterotestamentária ou neotestamentária, como a gente não é daquela época, vai ficar bonito, vai ficar suave, e muitas vezes a gente não fica sendo chocado com a maldade que está acontecendo. É como, por exemplo, uma coisa é você olhar a sua lixeira com a tampa, outra coisa é destapar e ver os bichinhos assim, é outra situação. Aí você sabe, não dá para acumular lixo, não dá para não sei o que, não dá para não sei o que lá, entende? Ou seja, lá na nossa casa, a hora do lixeiro passar é 7h30. Então, de preferência, 7 horas da manhã o lixo tem que estar lá fora. Se você botar um dia antes, cachorros, cavalos e gatos e ratos, né, vão fazer a festa. Então você bota no dia seguinte. Mas se você botar depois de 7h30, você corre risco de não conseguir botar o lixo para fora. E aí nisso, se passou o lixeiro na sexta-feira e você não colocou, só na segunda-feira
Aí o que vai acontecer? Vai acumular o lixo de quinta-feira, de sexta-feira, de sábado, de domingo. Como é que vai estar aquele lixo? E aí tem rato, barata, mosca, os filhotinhos de mosca, aquele negócio todinho, mas está tampado. Aí de repente, vou pegar como o caso do meu filho, não sei porque ele gosta de destapar a nossa lixeira. Aí vai lá que ele destampa, aí vem aquele bicho e sobe em cima dele. Aí diz, oh, que absurdo! Ou seja, depois que a gente vê, aí a gente fica chocado. Então essa é a tarefa do profeta, né? É desbanalizar o banal, é incomodar o acomodado, né? E aí nesse caso, por exemplo, o conteúdo obviamente vai ser discutido. A gente não está dizendo necessariamente que o profeta falaria isso, mas a gente está deixando claro que assim, quando ele fala naquele contexto, ele fala de um jeito que mexe com aquele ouvinte, que hoje fala vaca de vazando, não diz nada, né? E aí nesse caso, alguns incomodará, a outros lhe parecerá estupidez, né? Então, duas reações típicas diante dos profetas. Então a gente vai perceber que assim, quando você age como um profeta, a tendência é o quê? Algumas pessoas vão falar assim, cara grosso, ou outros de repente vão ficar assim, eu não me sinto à vontade quando um fulano de tal prega, me incomoda, me dá um negócio, entende? Por quê? Porque o fulano está denunciando o pecado, e a minha consciência está sensível, porque a carapuça serve. Por exemplo, se alguém falar assim, a nossa igreja tem que sair das quatro paredes, eu não tenho dificuldade com isso, porque os 10 anos que eu fiquei na minha igreja, eu levei a igreja a fazer isso, e eu pelo menos fazia, mesmo que eu fosse sozinho. Então o pregador falar que tem que sair das quatro paredes não me diz nada. Agora quem está devendo vai ficar mordido, vai cruzar os braços, vai fazer cara feia. Deu para entender? É mais ou menos assim. Se você não deve, qual o problema da pregação? Se um pregador prega contra adultério e eu não sou adúltero, eu vou falar o quê? Glória a Deus. Aleluia. Mas o adúltero vai ficar. Tá dando para entender? Por exemplo, homem que bate mulher é covarde. Eu bato mulher? Não. Quem falar isso não diz nada para mim. Agora, se eu bato mulher e escuto alguém falando isso, eu falo, não é bem assim. Aí eu começo a tentar justificar, daqui a pouco eu estou batendo boca com a pessoa. Por quê? Estou devendo? Estou devendo. Me diz uma coisa, quem que vai ficar contra a pregação contra pecado, gente? Se todo mundo quer se consertar, por que fica contra? Pelo amor de Deus, né? Entendeu? Faz a gente pecar, pastor. Eu penso quando o cara pega, tá dando boca já. Tá dando para entender? E aí, é importante a gente observar isso, né? Então, a palavra deles é uma palavra incômoda, é uma palavra difícil, né? E aí nisso, de qualquer maneira, o profeta não se preocupa somente em transmitir uma mensagem inteligível, esforça-se também para exprimir-se com beleza, às vezes mediante jogos de palavras que divertem o auditório, né? Como no caso que a gente vai observar aqui de Amós 5, versículo 4 e 5. Assim falou o Senhor à casa de Israel: procurai-me e vivereis,